Olá, bem-vindo ao canal Meca Maníaco. Eu sou Marcelo e estou trazendo aqui mais um vídeo para a playlist de reparo de centrais. Bom, como no vídeo anterior falamos sobre esquemas eletrônicos e eu tinha pedido que se alguém tivesse alguma dúvida, sugestão, passasse. Agradeço aí as mensagens que eu recebi e aí muita gente está com dúvidas sobre respeito de esquemas eletrônicos para o diagnóstico, né? O esquema eletrônico da injeção eletrônica. Então eu resolvi trazer esse vídeo. Esse vai estar como início, porque vocês vão entender que há necessidade de mais de um vídeo para não ficar muito longo e para poder abordar todos os assuntos que nós precisamos verificar, tá? Bom, os objetivos aqui é conhecer as utilidades de um esquema de injeção eletrônica, qual a utilidade de cada esquema, estudar as funcionalidades dessa ferramenta no reparo de centrais, né? Aliado ao reparo de centrais, qual é a funcionalidade desses esquemas, conhecer as principais simbologias apresentadas em um esquema eletrônico, para fazer a leitura, né, do esquema eletrônico, e conectar os conhecimentos adquiridos anteriormente aos necessários para o avanço, né? Então vamos conectando aí, vamos avançando. E apresentar algumas dicas importantes no uso dessa ferramenta, certo? Bom, como sempre, se é novo por aqui, peço que se inscreva, né? Deixe o like, ative o sininho para poder receber as notificações do Facebook e compartilhe nas redes sociais. Bom, peço que fique até o final do vídeo para atingir os objetivos propostos aí e para que, se restar alguma dúvida, eu vou falar no final uma questão para a gente poder resolver todas essas questões de dúvidas que possa ficar ao longo do vídeo. Beleza? Bom, então vamos lá, vamos ao conteúdo. Primeiro vamos fazer uma breve conexão dos assuntos já tratados e um breve resumo para poder entender a funcionalidade dos esquemas de injeção. Então, para início de entendimento, vamos falar rapidamente aqui da central. Bom, a central é onde ficam gravadas as informações do veículo e seus parâmetros de fábrica, regulagens de fábrica. Ela também realiza os cálculos programados para gerenciar o motor, alimentação, ponto de ignição e outros parâmetros. Os outros componentes podem ser divididos em dois grupos, sensores e atuadores. Tá? Visualizando aqui um mapa de como funciona uma central, nós temos ali, ó, o regulador de tensão, porque trabalhamos com voltagem TTL, né, voltagem 5 volts. Aqui são os sinais de entrada, que são os sinais que vêm dos sensores, né? Também os sinais de ligação. Liguei o veículo, então ela vai startar, né? A memória de entrada, que é uma memória que ela vai estar armazenando isso daqui para poder a CPU ir processando à medida que ele já vai chegando novos dados, né? A memória de programa, que essa é a memória EPROM, que é onde fica programada o mapa de injeção de fábrica. A CPU, que faz o processamento de dados entre o que está entrando e o que está programado para poder ali criar uma saída. Essa memória de saída que vai sendo jogado para cada atuação, e o sinal de saída do processamento que vai para os atuadores. Então aqui nós temos aqui os sensores, os atuadores e a central monitorando e gerenciando tudo isso daí. Tá certo? Isso eu explico mais, nós explicamos mais isso daí no nosso material, na nossa apostila básica. Tá? Aconselho quem não viu o vídeo sobre esses materiais nossos, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para você poder verificar lá sobre esse material nosso. Bom, a função do esquema eletrônico. A principal função dos esquemas eletrônicos é mapear todas as suas partes, as ligações e principais funções de forma visual e fácil entendimento do sistema como um todo. O esquema eletrônico é porque, ao invés de ficarmos lendo uma lista de funções, uma lista de atuadores, uma lista de sensores, eu tenho através de um desenho, tá? De um desenho padrão, com algumas partes padrão, baseadas na eletrônica,
E de forma visual, rapidamente eu consigo verificar todo o sistema como um todo, né? Um mapa completo do esquema. A composição desse esquema, geralmente ele vai te trazer simbologia técnica, tá? Onde eu consigo verificar aqui, no caso, se ele é um sensor resistivo, indutivo, né? E assim por diante. O esquema de ligação com a central, que nós vamos ver já adiante, ou seja, a pinagem que é ligada o sensor ou o atuador com a central eletrônica e cada pino qual a sua função. Algo importante também no esquema são as ligações. E que você tem que ter muita atenção nesse sentido aqui, ó. Se você reparar aqui eu tenho duas trilhas, vamos dizer assim, né? Duas ligações se cruzando. Só que vejam que elas só estão se cruzando. Já nessa aqui do lado tem um pontinho. O que significa isso? Essa daqui, essa ligação está indo daqui para cá e essa está indo daqui para cá, mas não estão ligadas entre si. Aqui elas estão ligadas, tá? Ou seja, o sinal que eu colocar aqui vai sair aqui, vai sair aqui, vai sair aqui. Já essa daqui, o sinal que eu colocar aqui vai sair aqui, mas não vai sair nos outros lados. Isso é só uma questão para organizar o documento, né? E não tem como ficar fazendo voltas e voltas nas linhas para que elas não se cruzem nunca. Então, cruzou e não tem o pontinho ligando, ela não está ligada, ela só está passando. Você só vai seguir o esquema. Vocês já vão ver agora no esquema alguns exemplos. E aqui ela está realmente ligada, tem uma ligação elétrica entre esses pontos aí, tá bom? Bom, é importante conhecer aí a simbologia eletrônica. Esse conhecimento básico de simbologia eletrônica também está no nosso material que eu acabei de falar, na nossa apostila. Que nós temos aqui, por exemplo, quando eu vejo um sensor ou um atuador, enfim, um equipamento que tenha essa simbologia, isso aqui é um resistor variável. Que inclusive aqui, ó, esse da direita, eu tenho aqui por exemplo, um resistor de temperatura, que ele é uma resistência variável, um sensor de temperatura. Aqui do lado, isso daqui já poderia ser um potenciômetro, ou seja, um pedal de acelerador, porque aqui ele tem um potenciômetro, um resistor variável. Aqui é um resistor simples, tá vendo? Então nós temos aqui todos esses símbolos aqui. Por isso que eu falei sobre a questão de fazer mais de um vídeo para não ficar muito longo e também para não ficar muita informação de uma vez só, para que a gente possa entender passo a passo. Então vamos fazer aqui o básico. E aí vocês vão pegar aí uns esquemas. Eu peguei uns esquemas da internet só como exemplo, né? Para mostrar aqui. E aí o ideal é você pegar vários esquemas e ficar lendo esses esquemas e entendendo o que ele está acontecendo e pegando suas dúvidas, tá? E aqui é uma coisa interessante em muitos esquemas também. Aqui, ó. Vendo aqui, eu verifico que aqui, se eu for testar, eu vou testar com voltímetro. Aqui com oímetro, que é ohms, resistência. E aqui com amperímetro. Então, assim, nós verificamos até a forma de testar simplesmente interpretando ou lendo esse esquema eletrônico. Aqui são chaves e etc. Eu vou explicar isso nos esquemas, tá bom? Para isso eu vou mostrar aqui agora alguns exemplos de esquema eletrônico que eu peguei da internet, tá? Não estou ferindo direitos de ninguém. Peguei, tá lá na internet, peguei só para poder ter exemplo. Existem vários fornecedores bons de esquemas eletrônicos que você pode estar buscando aí. E muita coisa também hoje em dia na internet, open source, aquela coisa toda. Como eu já expliquei, nós trabalhamos com a tecnologia reversa, né? Ou seja, a gente está trabalhando de forma reversa, então buscamos várias ferramentas aí, tá? Então não vou entrar nesse mérito, mas eu peguei ali alguns exemplos só para poder mostrar na prática como é que é um esquema de injeção. Bom, eu vou para esse primeiro esquema aqui, eu vou para esse daqui primeiro. Bom, aqui nós temos uma visão geral, vou tirar um pouco do zoom e vou mostrar. Aqui é uma visão geral de um esquema. Eu tenho aqui representado por esse quadrado a central, a unidade de comando, né? E aqui eu tenho sensores, atuadores em volta dele. Bom, vamos lá entender um pouquinho, começar a entender um pouco de como funciona. Aqui eu estou verificando aqui, por exemplo, ó, que tenho aqui ó, no pino 53 da central, está ligado o sistema de partida a frio,
tá? Para esse veículo aqui, que no caso aqui eu peguei aqui um Gol Paraty Santana 93 a 96, motores 1.6 e 1.8. Peguei um aqui qualquer só para poder mostrar. Lembra que eu falei para vocês sobre a questão da ligação? Olha aqui, ó. Aqui eu tenho um sensor de temperatura do ar admitido. Um pino está ligado no pino 25 da central. Esse pino 25 da central está ligado no pino 1 do sensor. A saída desse sensor está no pino 2. Tá vendo que aqui é meio... Por isso que eu peço para vocês pegarem um esquema e ler. Mas se você verificar aqui, nesse ponto aqui, ó, de aterramento, ele tá ligado, ele tá com um pontinho mais pretinho, né? Talvez um vídeo não dá para sair. Então ele tá ligado aqui. Mas aqui ele não tá ligado, ele só tá passando, como eu mostrei no slide anterior. E ele tá ligado aqui, ó, também no pino A do sensor MAP. Então assim, dá para verificar a questão da fiação utilizada por essa estratégia. Aqui nós temos inclusive o pino 16, 20, 40 e 60 dessa unidade de comando está ligado ao terra, ao ground, ao negativo, tá certo? Passando adiante aqui, nós verificamos aqui, ó, nós temos aqui o sensor de pressão absoluta, o sensor MAP, né? Quem não conhece todos os sensores e atuadores, nossa apostila tem explicando cada sensor e cada atuador, como funciona, sua simbologia e como se testa. Tá bom? Vale a pena dar uma olhada no vídeo. Se você não viu o vídeo ainda, eu vou deixar na descrição. Como eu já falei, eu vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo. Bom, continuando aqui, eu já verifico aqui que no sensor MAP eu tenho aqui, ó, o pino de sinal de MAP no pino 45 da central, ligado ao pino B do sensor MAP. Um 5 volts de referência saindo do pino 26 da unidade de comando indo para o pino C do sensor MAP. E também está ligado aqui, ó, com um pontinho, está ligado no pino 2 do sensor de posição de borboleta. Lembra aquela simbologia que eu mostrei agora há pouco no slide? Eu vou até retornar aqui, que eu mostrei agora há pouco, o sensor de borboleta. Olha aqui, ó. Ele é um resistor variável, por isso que tem essa setinha e uma variação de resistência. Que é aqui, ó, esse aqui é simbologia de uma resistência e aqui um variável, tá bom? Aqui nós já temos um interruptor, tá? Esse interruptor aqui, por exemplo, deixa eu tirar um pouco do zoom, é o sensor de carga da direção hidráulica, assim como tem o sistema de ar-condicionado, que os veículos desligam o ar-condicionado, por exemplo, quando precisa de potência a mais. Então esse interruptor, ó, ele está ligado, pino 46, vem para o sensor, pro interruptor, e do interruptor volta no pino 28. Quando há uma carga de direção hidráulica, essa setinha ela se fecha o contato, fechando o contato entre o pino 46 e 28, tá certo? Então veja que estudando a simbologia, estudando as maneiras, né, nós temos aí todo o esquema elétrico. E aqui nós temos todos os outros sensores e atuadores, tá? Que nós vamos falar em outros vídeos. Algumas coisas importantes. Nós vemos aqui que no modo de ignição, por exemplo, sai no pino 4, está descendo aqui, pegando na bobina, no pino 3 da bobina, e está passando pelo F2710A. O que é isso? Fusível número 27 da caixa de fusíveis, e ele é de 10 amperes. Tá certo? E assim nós temos todo o esquema. Linha 15, 50 e 30, que eu vou explicar num vídeo, né, para não ficar muito longo. E a ligação da bateria. Então esse é um exemplo. Vamos aqui rapidamente num outro exemplo. Esse daqui, qual que é a diferença daquele exemplo do esquema anterior? Esse, além de trazer a pinagem da unidade de comando, ele traz a cor do fio. RS é rosa, MR é marrom, VD é verde, né? E assim por diante. Aqui nós vemos BK2 é porque essa unidade aqui, provavelmente ela tem mais de um conector. Então ele tem conector A, B e C. Então, conector BK2 é o fio rosa que vai para o sensor de pressão. Essa simbologia aqui do infinito é porque é malha, tá? É para não ter ruído, para não ter interferência. Mas o resto segue a mesma coisa. Em alguns esquemas, quando cruza a linha, mas ela não está ligada, nós vemos essa simbologia aqui, ó. Ou seja, o fio está vindo, pulando e passando direto. Já aqui, ó, tá ligado.
ele está com a bolinha, né, preenchida como eu mostrei anteriormente. Aqui nós temos um relé, tá? O importante é saber de relé, inclusive eu vou fazer um vídeo sobre relé, quando eu estava preparando esse vídeo, eu vi a necessidade da gente entender, porque nem todos os relés vêm com uma padronização. Aqui está como B1, B2, B3, B5, né? Ou seja, vamos identificar como a gente identificar esse relé, né? Então eu vou fazer isso num próximo vídeo. Aqui é um diodo de proteção, é uma outra matéria importante para o esquema, né? Para entender o esquema. Agora do resto ele segue a mesma coisa. Pino CB1, fio branco, tá indo até o pino A2 do relé do eletroventilador, né? De arrefecimento. E assim por diante. Tá bom? Quando é um fusível, mesma coisa, o fusível, né? Aqui eu tenho aqui, por exemplo, um fusível F29i, porque esse fusível é na caixa interna, e F02M é porque é na caixa de fusível do motor. Então eu tenho aqui a identificação. Parou de fazer alguma coisa, às vezes você tem aqui no esquema um fusível, que é esse fusível aqui, ó, F01M de 40 amperes, está vindo da alimentação positiva, passa pelo fusível, entra no fio vermelho, que é o pino A3 do eletroventilador, que quando ele é acionado, fechado o contato, ele sai no marrom, passa pelo resistor do eletroventilador, entre o pino 2 e 1, e entra no pino 1 do eletroventilador, que alimenta. Então olha só, rapidamente aqui, ó. Eu já sei que esse motor aqui, ó, esse eletroventilador, está ligado negativo, então aqui vem um positivo. Se não está chegando positivo aqui, olha o que eu tenho de circuito. Eu tenho uma resistência que pode estar queimada, eu tenho a fiação, lógico, né, que pode estar rompida, eu tenho um relé que pode não estar acionando, eu tenho um fusível que pode estar queimado e uma alimentação que pode estar rompida, tá bom? Então por isso que eu estou te falando, eu estou dizendo que aqui nós temos uma visão geral e completa do esquema. Vamos aqui rapidamente em um outro exemplo. Esse um outro exemplo é que ele já mostra o conector da unidade de comando como ela é, né? Como é esse conector, tá? Então ele tem aqui toda a pinagem da unidade de comando. E aí eu tenho aqui os pinos ligados da mesma forma. Aqui, ó, esse tá com um pino, então ele tá ligado um no outro. Aqui já não tá ligado, ó. Ele liga aqui e liga aqui, mas aqui ele só tá passando. Tá vendo? Então a gente já tem todas essas condições. Já os relés aqui nesse esquema, ele já está de forma padrão, universal, 30, 85, 86, 87A e 87. Mas isso daqui eu vou explicar em um vídeo próprio para esse tipo de entendimento, tá bom? O resto fica o mesmo. É por isso que eu falo, pegue um esquema, assista esse vídeo várias vezes, se for necessário, e vai lendo o esquema. Não entendi isso? Anota. Vai aqui nos comentários aqui embaixo desse vídeo e fala: Marcelo, tal coisa fiquei em dúvida, tal, tem o meu e-mail, tem tudo aí, é só a gente ir avançando, tá bom? Um outro exemplo aqui é um outro esquema, lembrando que todos esses esquemas aqui eu peguei na internet, lá na Google, só para poder trazer aqui, para poder dar uma explicação breve. Aqui é uma válvula injetora, é um bico injetor, eu sei que ele é uma eletroválvula por conta dessa simbologia, tá? Aqui a sonda lambda aquecida, negativo da sonda lambda, o resistor, a resistência, né, de aquecimento. Aqui é o chaveamento da unidade. Aqui essa tracejado é a mesma coisa daquele infinito do outro esquema. Isso é malha, isso daqui é um negativo que é feito para não ter ruído. Uma coisa que nós verificamos aqui em muitos esquemas tá vendo que aqui o pino 45 está ligado aqui no pino 3 e o pino 44 está ligado aqui no pino 4. Porém, o pino 45 está diferente, né? O 44 está numa bolinha. É porque é o seguinte, como padrão internacional, esse 45 ele está indo e esse 44, desculpa, ele está recebendo. Então, quando eu tenho esse preenchido, né? Deixa eu ver se em outro esquema eu tenho aqui. Quando ele está preenchido, significa que ele está recebendo o sinal. Aqui, ó, esse aqui, ó, tá preenchido, ó. O BJ3 está recebendo o sinal. Os demais estão saindo, tá vendo? Bom, aí aqui nós temos os relés, né? Aqui eu tenho
um destacado. O que é esse destacado? É porque não se aplica a todos os carros. Esse daqui é um módulo separado da unidade de comando, que é um modo de ignição eletrônica, tá? Aqui a ligação da chave, tomada de diagnose para ligação do scanner, sensor de rotação. Tá aqui, ó o mais, o 5 volts aqui vai vir 5 volts de referência, e aqui ele retorna para a unidade de comando o sinal da rotação do motor. Então, assim, verificando o esquema, eu verifico como ele está funcionando. Tá certo? Então, é isso daí. Basicamente, um esquema eletrônica é isso daí. O ideal, de acordo com as informações já recebidas, pegue alguns esquemas, façam as leituras e verifiquem as suas dúvidas. E esse esquema é muito importante para quê? Se eu fosse simular essa central, se eu fosse ligar ela, eu saberia aqui, ó, qual pino eu vou colocar positivo, qual pino vai ser o aterramento da unidade de comando. Se eu quero ver se o aterramento está queimado ou não, o borne dele, eu vou lá no pino 1 e vou verificar a integridade física desse pino, tá certo? Então eu tenho condições de verificar. Eu quero saber, eu ligo positivo e negativo e quero saber se ele está mandando o positivo para o sensor de rotação. Então eu vou verificar no pino 29 que tem que estar saindo positivo. Não está saindo positivo aqui? Poxa, eu estou com algum problema na minha central, na alimentação desse sensor. Aí vem aquela história dos nossos componentes eletrônicos, como eu já falei em um vídeo anterior, que eu falo até sobre uma lista de componentes, tá? Que está aqui também. Eu vou deixar aqui também na descrição o link desse vídeo, beleza? Bom, então tá aí, sensor de posição de borboleta. Depois a gente vai falar de cada um deles. Isso aqui é uma visão geral para que você possa começar a entender. Recebendo, enviando, recebendo, enviando, 5 volts de referência, 5 volts de referência, 5 volts de referência. Então, assim, eu verifico tudo através do esquema com a visão geral. Esse relé aqui da bomba de combustível está no fusível 13, tem um fusível que pode estar rompido, por isso não está alimentando, né? E assim por diante. Beleza? Bom, então assim, nos ajude aí a complementar as informações necessárias para todo o entendimento da matéria, né? Comentando e sugerindo o aprofundamento de partes que possam ter permanecido dúvida. Então, ficou alguma dúvida? Quer saber mais alguma coisa específica? Viu uns esquemas e viu algo diferente? Vai lá nos comentários, coloca lá nos comentários para a gente que a gente vai tratar disso daí nos vídeos complementares, tá? Porque isso aqui foi só uma visão geral para não ficar muito extenso. Beleza? Bom, como eu digo sempre, não se esqueça de deixar o like, tá? Se inscrever, compartilhar nas mídias sociais e ativar o sininho para poder receber todas as notificações dos nossos próximos vídeos, ok? Bom, como sempre, tá aí o nosso e-mail, mecamaníacos@gmail.com, e nosso canal do YouTube, tá? Aguardo vocês nos próximos vídeos e qualquer coisa estou à disposição, é só colocar aqui nos comentários. Beleza? Até mais.